Durante muitos anos, uma luta que sempre foi considerada a luta dos sonhos e uma das maiores de todos os tempos. Ela nunca mais irá acontecer, já que ambos os lutadores já aposentaram. Porém, hoje eu trago para vocês Sting versus Undertaker. Quem venceria? De um lado temos Sting, um dos maiores nomes da história da WCW, se não o maior deles. Foi responsável por um grande sucesso de sua companhia, e até mesmo nos momentos na qual ela iria falir, o mesmo era quem segurava a audiência. Do outro lado, um dos maiores nomes da história da WWE e WWF. Foi fiel ao todo o tempo ao lado de Vince McMahon durante a guerra com a rival WCW, da qual pertencia o próprio Sting. E vencendo a guerra, Undertaker foi um dos personagens mais significativos durante aquela época. Hoje é considerado por muitos o maior de todos os tempos. Mas por que exatamente as pessoas consideram um confronto dos dois um combate dos sonhos? Talvez podemos começar falando sobre os visuais de ambos, que são bastante semelhantes. Undertaker, como todos conhecem, usa uma roupa escura, uma capa preta, um chapéu negro, o que deixa ele bastante sombrio e aterrorizante. Do outro lado, Sting não se diferencia tanto. Além de utilizar o mesmo casaco preto, Sting também utiliza uma pintura bastante bizarra. O formato da máscara deixa seu rosto bastante apavorizante, e o símbolo de um escorpião na sua camisa faz com que todos tenham medo de sofrer algum tipo de veneno. Suas entradas também não são muito diferentes. Sting possui uma entrada quando as luzes se apagam. Ele vai vindo devagar ao ringue e, durante um certo momento, inclusive dá o seu grito tradicional. No telão começam a aparecer imagens de escorpião e do deserto, e depois a sua máscara aparece também. Sua música, quando tocada, começa a causar cada vez mais calafrios. Não sei se é exatamente medo que podemos dizer que ela tem, mas ela consegue prender a atenção de todo o público. Já a entrada de Undertaker também é bastante escura, caracterizada por seu início ter alguns toques de um sino, ou talvez um gongo, mas raios também durante a sua entrada começam a aparecer. Enquanto ele caminha devagarmente, neblinas começam a subir do chão. No telão começam a aparecer imagens do mesmo, em diversos formatos, todos eles amedrontadores. E enquanto ele entra, a sua música já clássica da morte começa a tocar e simplesmente fica minutos e minutos tocando, repetindo, mas ninguém consegue tirar a atenção de sua entrada. Além do mais, uma das coisas que não pode faltar na entrada de Undertaker é quando ele tira o chapéu e deixa os seus olhos virados para trás. Isso quando ele não entra simplesmente com apenas um blackout. As luzes se apagam e ele já aparece no ringue imediatamente. Outras semelhanças que Sting e Undertaker possuem é que já em alguns momentos de suas carreiras já tiveram personagens modificados. Sting no começo de sua carreira teve um personagem que não era nada com o personagem atual. Ele tinha sim uma pintura no rosto, porém não amedrontava ninguém. Era sim um dos grandes nomes da WCW, mas não tinha um personagem que cativava tanto como esse segundo. Ele estava muito longe de ser algo sombrio. Além disso, Sting também já foi uma espécie de coringa em sua época que esteve na TNA. Ele continuou sombrio, mas dessa vez tentou aprofundar um jeito mais maníaco, tentando se assemelhar mais com o Joker. Já Undertaker em uma época atuou como American Badass. Ele continuou usando quase o mesmo visual, porém não agia como o Homem da Morte, e sim como um motoqueiro tradicional americano. Entrava em uma moto com músicas de rock and roll, e por 2 anos atuou desta maneira. Mas quais são os principais destaques na carreira de ambos? Undertaker com certeza se destaca por sua streak na WrestleMania. Foram 25 combates com 23 vitórias e apenas 2 derrotas. Além de que ele ficou 21 vezes seguidas vencendo em WrestleMania sem nenhuma derrota. Nessa caminhada foram diversos adversários: Triple H, Ric Flair, HBK, Batista, Edge, seja quem for. Já o auge de Sting foi em sua guerra contra a NWO
na época da WCW. O mesmo atuava como vigilante, uma espécie de super-herói que tentava fazer a justiça naquela empresa. NWO, que naquela época era uma espécie de gangue que simplesmente dominava tudo. Outra facção que Sting foi bastante inimigo foi da autoridade na WWE depois que ele fez o seu retorno. Ou melhor dizendo, quando ele fez a sua estreia. Tentou encarar o presidente da WWE, Triple H. Várias e várias vezes fez ataques, inclusive fazendo com que a autoridade se desse mal em um combate no Survivor Series. Mas no fim das contas, durante a WrestleMania, ele acabou sendo derrotado, mesmo tendo a ajuda da própria NWO, da qual ele rivalizava no passado. Depois, sua tentativa foi atacar o arquiteto Seth Rollins, que na época era campeão mundial. Ele chegava de surpresa e inclusive conseguiu destruir uma estátua do campeão, mas novamente acabou fracassando na hora do combate. Além disso, ele tentou lutar com Seth Rollins depois de Seth Rollins já ter lutado um combate com John Cena, mas acabou perdendo mesmo assim. Inclusive, depois dessa luta, ele acabou tendo que se aposentar por um problema físico que acabou acontecendo. Por coincidência, Undertaker também acabou encerrando sua carreira com um membro do Shield. Na WrestleMania 33, Undertaker encarou Roman Reigns, que acabou depois de 5 Spears encerrando a carreira do Deadman. O vigilante Sting também possui um objeto, uma espécie de bastão de beisebol preto, da qual ele utiliza para bater nos seus adversários. É como se fosse um cacetete de policial, e isso combina com sua gimmick de Sting. Já Undertaker nunca possuiu um objeto específico, mas utilizava vários durante a luta. Talvez o que mais combine com ele seja sua pá, da qual ele já foi enterrado vivo por adversários e também já enterrou outros. Além disso, os dois são caracterizados por alianças. Undertaker possuiu a aliança de Kane, o seu irmão. O problema é que diversas vezes o mesmo já atraiu Undertaker para simplesmente o atacá-lo. Ele também já teve o manager Paul Bearer, que também já atraiu ele diversas vezes. Mas com Sting era pior ainda. Na maioria das suas tentativas de fazer aliança, ele foi traído na WCW. Era definitivamente um vigilante solitário. Quando a questão é o arsenal de moves, quem será que se sobressai? Undertaker, por ser grande e forte, possui vários golpes de impacto, como leg drop, um dive por cima da terceira corda, um last ride, o chokeslam, e como golpe finalizador possui o Tombstone Pile Driver, golpe do qual simplesmente fez com que 23 vítimas fossem derrotadas na WrestleMania. Além de que ele possui uma chave de submissão, o Hell's Gate, da qual muitas vezes salvou sua vida quando parecia que seria o fim do combate. Já Sting possui alguns golpes um pouco menos significativos. Ele tem o Sting Splash, da qual ele corre e cai de encontro com seu adversário no corner. E como golpe principal, ele possui o Scorpion Dread Drop, da qual é muito simples se você for analisar bem. É uma espécie de DDT inverso. A sua chave de submissão tem utilizada para finalizar combates, Scorpion Deathlock, essa sim é muito perigosa. Essa chave foi muito útil em sua carreira para torcer as pernas dos seus adversários e fazer com que eles desistissem na hora. Bom, mas então se rolasse um combate de Sting contra Undertaker, quem venceria esse confronto? Bom, levando em conta que Sting já velho enfrentou Triple H na WrestleMania e acabou sendo derrotado, podemos dizer que o Undertaker, que já bateu o Triple H 3 vezes na WrestleMania, poderia então levar a melhor contra Sting. Além de que Sting também foi derrotado por Seth Rollins, um jovem. E o Undertaker, quando enfrentou jovens, apesar de velho, conseguiu vencê-los, que é o caso dos combates contra CM Punk e Bray Wyatt também na WrestleMania. Então podemos dizer que se rolasse um combate de Undertaker versus Sting na WrestleMania, é quase certo que Undertaker venceria. E se os dois fossem jovens, podemos dizer que o Undertaker venceria bem mais ainda. Não desmerecendo Sting, que é realmente uma lenda do Pro Wrestling, mas o Undertaker foi muito mais dominante na carreira do que o mesmo. Eu arriscaria em dizer até mesmo que Undertaker velho enfrentando Sting novo venceria ainda assim Undertaker. Parece que na WrestleMania existe uma espécie de mágica, algo sobrenatural que faz com que o Deadman
vença quase todos os combates. Tanto que contra Lesnar foi necessário 3 F5s de um lutador brutal e jovem como ele, e Roman Reigns foram necessários 5 Spears. Eu não creio que Sting conseguiria fazer golpes de impacto, até porque ele não possui os mesmos. Ele até possui um dive da terceira corda que poderia fazer alguma cócega, mas acredito que não é o suficiente. Até mesmo se Sting tivesse interferências, como no caso da NWO, como foi contra Triple H, é capaz de Undertaker vencer, porque já foi outras ocasiões que houveram interferências e Undertaker venceu mesmo assim. Além de que o próprio Sting, com a interferência na WrestleMania 31, não deu conta de vencer o Triple H, que já perdeu 3 vezes para o Deadman. Claro que cada luta é uma luta, então não podemos desrespeitar o vigilante, mas em quase todos os cenários minha aposta segue sendo em Undertaker. Mas e pra você, discorda, concorda? Comenta aí quem você acha que venceria essa Dream Match. E também deixe sugestões para os próximos vídeos do quadro Quem Venceria.